A tarde caía devagar sobre o jardim amplo e bem cuidado da casa de veraneio. As copas das árvores se balançavam suavemente ao sabor da brisa e o céu tingido de tons dourados criava um cenário quase poético. O gazebo branco, no centro do gramado, era o ponto de refúgio preferido da família, especialmente nos fins de semana tranquilos. Cercado por arbustos floridos e pequenas lanternas penduradas entre os pilares de madeira, o lugar exalava uma atmosfera de serenidade e algo mais, algo que a protagonista, Júlia, ainda não sabia nomear. Ela estava ali há poucos dias, convidada por seu melhor amigo, Daniel, para passar um fim de semana prolongado com a família dele. Era o tipo de convite que vinha carregado de carinho fraterno e aparentemente inocência. Eles se conheciam desde a faculdade e Júlia sempre fora acolhida como parte da casa. Era tudo muito simples, até que não foi mais. Cláudia, a mãe de Daniel, era uma mulher de presença marcante. Tinha seus 50 e poucos anos, um ar altivo e elegante, com olhos que pareciam sempre esconder segredos. Movia-se com uma calma quase felina, e sua voz, firme e baixa, fazia com que as pessoas a escutassem mesmo quando não queriam. Júlia a admirava, ou talvez algo além da admiração começasse a se insinuar, um desconforto doce que ela ainda não sabia muito bem como nomear. Desde a primeira noite na casa, Júlia percebeu que havia algo diferente na maneira como Cláudia a olhava. Não era um olhar invasivo, mas havia uma intensidade silenciosa nele, como se houvesse sempre algo sendo dito no espaço entre uma palavra e outra. Cláudia era gentil, educada, mas por vezes deixava frases suspensas no ar, com um leve sorriso nos lábios, como se esperasse que Júlia completasse o que ela apenas sugeria. Aquilo fazia seu estômago revirar de um jeito estranho, um calor discreto, quase imperceptível, que nascia na base da nuca e escorria devagar pela coluna. Naquela tarde em particular, Daniel havia saído com o pai para resolver algo na cidade. Júlia ficou para trás, decidida a aproveitar um pouco de paz sob as sombras do gazebo. Levava um livro nas mãos, mas mal o abriu. O canto dos pássaros, o leve balançar das folhas e o perfume doce que vinha dos arbustos a deixavam sonolenta, perdida em pensamentos difusos. Estava deitada sobre a espreguiçadeira de madeira, pernas cruzadas, os pés descalços roçando o tecido do tecido branco da almofada. Seu vestido leve deixava as alças escorregarem lentamente pelos ombros, revelando a curva suave de sua clavícula. Foi nesse momento que Cláudia apareceu. Júlia não a ouviu se aproximar. Só percebeu sua presença quando sentiu o aroma familiar de jasmim no ar, e ao levantar os olhos, viu-a ali, parada na entrada do gazebo, com um copo de limonada na mão e o sol filtrando por entre seus cabelos castanhos. Ela usava um vestido de verão que delineava seu corpo com discrição e graça. O sorriso nos lábios era suave e, mais uma vez, insinuante. Achei que você estaria aqui, disse ela, entrando devagar, os passos firmes e silenciosos. Este é o melhor lugar da casa à tarde. Júlia sorriu, sentando-se um pouco mais ereta, tentando não parecer abalada com a presença dela, embora sentisse seu corpo reagir de maneira involuntária. Havia uma inquietação nas pontas dos dedos, como se algo estivesse prestes a acontecer e ela ainda não soubesse o que era. Gosto do silêncio daqui, respondeu, ajeitando os cabelos por trás da orelha. E da luz também, parece que tudo fica mais calmo. Cláudia entregou-lhe o copo de limonada, suas mãos tocando as de Júlia por um breve momento. A pele dela era quente, firme, com um toque que parecia carregar alguma espécie de eletricidade sutil. O contato foi rápido, mas bastou para fazer o coração de Júlia dar um pequeno salto dentro do peito.
Você parece estar gostando da casa, disse Cláudia, sentando-se ao lado, cruzando as pernas com elegância. E eu gosto de ver você aqui. Há algo em sua presença que equilibra as coisas. Júlia olhou para ela, surpresa. A voz de Cláudia tinha uma cadência que a hipnotizava, e as palavras vinham com uma camada de ambiguidade que a deixava desnorteada. O que exatamente ela queria dizer com aquilo? É gentil da sua parte dizer isso, respondeu, tentando manter a calma na voz, ainda que sentisse as palavras tropeçarem dentro da boca. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado. Os olhos de Cláudia repousavam sobre ela, analisando seus gestos com uma intensidade quase silenciosa. Júlia podia sentir o olhar pousado sobre seu rosto, depois escorrendo devagar até seus ombros e descendo pelas pernas cruzadas. Era como se cada centímetro do seu corpo estivesse sendo observado, não de maneira invasiva, mas com um cuidado que beirava a reverência. E aquilo, paradoxalmente, a fazia se sentir exposta e valorizada ao mesmo tempo. Você tem uma beleza tranquila, murmurou Cláudia, depois de um tempo. Mas há algo inquieto em você também, algo que ainda não sabe bem como se expressar. Júlia prendeu a respiração. Era como se aquelas palavras tivessem sido arrancadas de seus próprios pensamentos, e a forma como Cláudia as dizia, com aquele tom baixo, quase íntimo, fazia tudo vibrar dentro dela, como se algo estivesse sendo despertado pela primeira vez. Eu não sei o que dizer, respondeu, a voz baixa, como se qualquer som mais alto rompesse aquele instante frágil demais para ser quebrado. Cláudia se inclinou levemente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. A distância entre elas era mínima agora. O vento balançava os cabelos soltos de Júlia, fazendo algumas mechas se moverem como uma cortina leve. Cláudia estendeu a mão e afastou um fio de cabelo do rosto dela, com um gesto quase maternal. Quase. Às vezes, não é preciso dizer nada, sussurrou, os olhos fixos nos dela. Algumas coisas se dizem com o olhar, com o silêncio, com a respiração. Júlia sentiu um arrepio subir por suas costas. A mão de Cláudia ainda roçava de leve sua têmpora, os dedos deslizando devagar até a curva do maxilar. O toque era suave, mas firme, e entre elas o ar parecia mais denso agora, mais quente, como se algo tivesse mudado para sempre no exato instante em que os olhos de ambas se encontraram, e permaneceram ali, presos, dizendo tudo o que nenhuma delas ousava dizer. O tempo parecia ter parado, e naquele instante o mundo se resumia àquele pequeno gazebo branco, àquela respiração suspensa, e ao calor que agora se espalhava pelo corpo de Júlia, como se cada célula sua estivesse despertando de um longo sono. O toque cessou tão lentamente quanto começou. Cláudia afastou a mão com um leve suspiro, como se lutasse contra algo dentro de si. Ela se levantou com calma, ajustando o vestido e desviando os olhos. Eu precisava sentir o vento, disse, com um meio sorriso. Às vezes, ele clareia a mente. E então se afastou devagar, deixando Júlia sozinha sob o véu silencioso do entardecer, com o coração batendo descompassado e a certeza de que algo irrevogável acabava de começar. A noite caiu com uma lentidão que parecia proposital. Júlia permaneceu no gazebo por mais tempo do que gostaria de admitir, tentando entender o que havia acontecido ali. O toque de Cláudia, o tom de sua voz, aquele olhar que parecia despir sua alma, tudo permanecia vívido como um perfume que insiste em não desaparecer. Era mais do que simples atenção. Era algo carregado de intenção e mistério, como se Cláudia tivesse plantado uma semente e agora apenas esperasse o momento certo para vê-la florescer. Naquele jantar, Cláudia apareceu com um vestido preto de tecido leve,
os cabelos presos em um coque despretensioso que deixava à mostra a curva delicada de sua nuca. Júlia sentiu a garganta secar ao vê-la entrar na sala de jantar com um sorriso sereno nos lábios, como se nada houvesse ocorrido horas antes. Mas havia. E Júlia sentia o peso invisível de cada gesto, cada palavra, como se o ar entre elas fosse carregado de uma eletricidade silenciosa. Durante o jantar, Cláudia foi a anfitriã perfeita. Conversava com o marido sobre assuntos triviais, fazia perguntas a Júlia sobre sua carreira, trocava olhares com o filho, tudo com uma compostura impecável. E ainda assim, a cada vez que os olhos das duas se encontravam, e isso acontecia com uma frequência quase meticulosamente calculada, Júlia sentia o corpo responder, como se um calor surdo se acendesse dentro de si, espraiando-se pelo peito, ventre, pele. Depois do jantar, Daniel sugeriu que assistisse a um filme na sala. O pai já havia subido para descansar e Cláudia se ofereceu para preparar um chá. Júlia tentou recusar, mas a voz doce e baixa de Cláudia não deixou margem para negativas. Vai lhe fazer bem, disse, olhando-a com um sorriso enigmático. Enquanto Daniel vasculhava a prateleira em busca de um título interessante, Júlia seguiu Cláudia até a cozinha, tomada por uma inquietação que não sabia nomear. A cozinha estava semi-iluminada, as sombras das luminárias dançando nas paredes claras. Cláudia moveu-se em silêncio entre os armários, abrindo gavetas e organizando ervas com gestos tão elegantes que transformavam tarefas banais em algo quase coreografado. Você está calada esta noite, comentou Cláudia, sem se virar. Júlia hesitou antes de responder. Estava ali, de pé junto ao balcão, observando o modo como os dedos da mulher deslizavam pelas folhas secas de hortelã. Só estou cansada, mentiu. Cláudia riu suavemente, um som curto e contido. Talvez esteja apenas pensando demais. Ela se virou finalmente com a chaleira nas mãos. Seus olhos encontraram os de Júlia com uma firmeza serena que a desarmava por completo. Era como se Cláudia tivesse o dom de enxergar o que Júlia escondia até de si mesma. Algumas coisas não precisam ser pensadas, continuou, com a voz baixa, como se partilhasse um segredo. Elas só precisam ser sentidas. O vapor da chaleira começou a assobiar, interrompendo o silêncio denso que se seguiu. Cláudia desligou o fogo, serviu o chá em 2 xícaras e estendeu uma delas a Júlia. Seus dedos tocaram os de Júlia por um breve segundo, como se por acaso. Mas nada parecia advindo de Cláudia. Cada gesto dela parecia milimetricamente pensado para ser exatamente o que era. Chá de verbena, disse com um leve sorriso. Acalma os pensamentos e desperta os sentidos. De volta à sala, Daniel estava absorto no filme. Júlia sentou-se ao lado dele no sofá, mas Cláudia escolheu uma poltrona isolada, posicionada de forma que pudesse observá-los de perfil. Durante o filme, Júlia tentou se concentrar na história, mas sentia o peso do olhar de Cláudia em sua direção. E quando, por um momento, ousou encará-la de volta, viu algo ali que a deixou sem ar. Desejo, não declarado, não escancarado, mas inegável. Era um desejo sereno, controlado, que ardia sob a superfície como brasas sob cinzas. Mais tarde, já sozinha no quarto de hóspedes, Júlia se despiu com gestos lentos, como se cada peça de roupa fosse uma camada de controle sendo deixada para trás. A pele ainda ardia no lugar onde Cláudia a havia tocado. Seu corpo inteiro parecia ter sido acordado para uma realidade nova e inescapável. Deitou-se na cama, mas o sono não veio. Ficou ali, olhando o teto, sentindo no próprio corpo a memória de algo que ainda não havia acontecido, mas que estava se formando, devagar, como uma tempestade no horizonte. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Júlia acordou cedo,
vestiu um vestido leve e desceu para tomar café. Encontrou Cláudia no jardim, regando as flores com um regador de cobre. Os cabelos estavam soltos, caindo sobre os ombros, e os pés descalços afundavam levemente na grama orvalhada. Bom dia, disse Júlia, com a voz rouca de quem ainda carregava os ecos da noite. Cláudia olhou para ela por sobre o ombro, com um sorriso que parecia ter esperado horas por aquele cumprimento. Bom dia, querida. Dormiu bem? Quase não dormi, na verdade, respondeu, e depois se arrependeu da franqueza. Mas Cláudia apenas sorriu, pousando o regador na beira do canteiro. Às vezes o corpo sente antes da mente entender. Júlia abaixou o olhar, sentindo um rubor subir por seu pescoço. Cláudia se aproximou devagar e, por um instante, tudo pareceu parar novamente. Estavam frente a frente no meio do jardim, rodeadas pelo som dos pássaros e pelo cheiro doce das flores úmidas. A luz da manhã as envolvia num véu dourado. Cláudia ergueu a mão e, como na tarde anterior, afastou uma mecha de cabelo do rosto de Júlia com um toque quase reverente. Você sente isso também, não sente? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Júlia não respondeu. Não precisava. Seus olhos diziam o que a boca ainda não ousava confessar. Havia um sim preso na garganta e sua pele tremia sob o toque leve dos dedos de Cláudia. Então, sem aviso, Cláudia se afastou um passo, os olhos ainda fixos nos dela. Encontre-me no gazebo esta tarde, disse com a naturalidade de quem marca um encontro comum, quando estiver pronta. E então se virou, deixando Júlia ali, com o coração disparado e a respiração presa. A promessa silenciosa daquele momento se espalhou por seu corpo como o calor do sol na pele fria. Ela sabia naquele instante que aquele dia mudaria tudo, e que a linha entre o permitido e o desejo já havia sido atravessada há muito mais tempo do que podia admitir. A tarde chegou com uma intensidade sufocante. O calor parecia vir não apenas do sol que brilhava no alto, mas de dentro de Júlia, que se sentia inflamada por algo que não conseguia mais controlar. Seus dedos tremiam levemente ao se arrumarem para o que sabia que não era apenas um encontro. Era um rito de passagem, a confirmação de tudo aquilo que havia se insinuado em toques leves, olhares prolongados e silêncios carregados. Cláudia havia acendido nela uma chama que agora queimava, pedindo ar, espaço, entrega. Ela escolheu um vestido branco, simples, mas leve, com botões na frente que iam do colo até a barra. O tecido colava-se suavemente à pele devido ao calor, e seus cabelos estavam soltos, com algumas mechas grudadas à nuca úmida. Caminhou pelo jardim com passos hesitantes, o som de seus próprios batimentos ecoando nos ouvidos. Cada flor parecia mais viva, cada folha mais verde, como se a natureza também estivesse consciente do que se desenrolava. Quando chegou ao gazebo, Cláudia já estava lá. Estava de costas, observando o céu por entre as rendas do toldo de tecido branco. Usava um vestido de linho azul, os ombros expostos, os cabelos soltos ao vento, e ao ouvir os passos de Júlia na madeira, virou-se devagar, como se tivesse esperado exatamente aquele momento. Pensei que talvez você não viesse, disse, mas havia um sorriso de certeza nos lábios. Pensei que talvez fosse errado, respondeu Júlia, baixando os olhos por um instante. E o que decidiu? Júlia levantou os olhos devagar, sentindo-se vulnerável, mas de alguma forma inteira. Que o certo e o errado às vezes não cabem em palavras, e que existem coisas que não dá para conter. Cláudia a observou em silêncio por um longo momento. Então estendeu a mão, convidando-a a sentar-se ao seu lado. As duas ficaram ali, lado a lado, na pequena estrutura de madeira cercada por trepadeiras floridas. O som dos pássaros
se misturava ao rumor da brisa que balançava suavemente o tecido das cortinas. E por alguns segundos, nenhuma disse nada. O silêncio, como sempre entre elas, era eloquente. O toque veio de forma natural. Primeiro, os dedos de Cláudia encontraram os de Júlia sobre o banco, deslizando lentamente até entrelaçá-los. O calor daquele gesto pareceu disparar uma centelha, e Júlia sentiu um arrepio subir por sua espinha, espalhar-se pelas costas como uma onda quente. Quando se virou para encará-la, encontrou um olhar sereno, mas carregado de desejo. Um desejo quieto, maduro, quase reverente. Eu não quero apressar nada, disse Cláudia em voz baixa. Mas também não quero fingir que não sinto. Júlia assentiu. Sua garganta estava seca, mas não era de sede. Era de tensão, de emoção, de antecipação. Seus olhos buscavam os de Cláudia com uma urgência silenciosa, como se suplicassem por algo que ainda não ousavam pedir. Foi Cláudia quem se inclinou primeiro, devagar, sem pressa, sem invadir. Os lábios pairaram a poucos milímetros dos dela, e o ar entre as duas pareceu vibrar. Júlia sentiu o hálito morno, o aroma delicado de hortelã e alguma flor que não conseguia identificar. Seus olhos se fecharam por instinto, e então o toque aconteceu. Um beijo leve, quase casto, mas que fez sua pele inteira vibrar como se houvesse eletricidade em cada célula. O beijo se afastou tão suavemente quanto começou, mas as mãos permaneceram unidas, e os olhos, agora escancarados, diziam o que a boca ainda hesitava. Eu pensei em você a noite toda, confessou Júlia com a voz embargada. Eu também, sussurrou Cláudia. Não como se pensa em alguém qualquer, mas como se pensa em algo inevitável. Ela se aproximou mais. Seus joelhos agora tocavam os de Júlia, e as mãos subiram devagar pelos braços dela, traçando um caminho sutil pela pele exposta. Júlia sentiu o corpo inteiro responder, não apenas aquele toque, mas a intenção que ele carregava. Era como se estivesse sendo descoberta pouco a pouco, e cada centímetro tocado por Cláudia se tornasse um novo território a ser explorado. Eu não entendo por que isso está acontecendo, mas você sente, completou Cláudia, pousando os dedos sobre o colo dela. Júlia assentiu, sentindo a respiração acelerar. Seu peito subia e descia com um ritmo descompassado, e seu corpo parecia clamar por mais daquele toque, daquele calor. Cláudia se inclinou novamente, mas dessa vez seus lábios não buscaram os da jovem. Beijaram sua bochecha com lentidão. Depois desceram para o maxilar, depois a curva suave do pescoço. Cada beijo era uma promessa, um sussurro silencioso de desejo contido e profundo. Júlia fechou os olhos, permitindo-se sentir. A pele arrepiava sob cada contato, e o calor entre suas pernas parecia pulsar, vivo, exigente. Havia uma emoção ali que não era apenas física. Era como se finalmente estivesse sendo vista, como se cada parte dela estivesse sendo aceita, celebrada, desejada. Cláudia afastou-se um pouco, apenas o suficiente para olhar dentro de seus olhos. Se eu ultrapassar essa linha, não vou conseguir voltar, disse com a voz baixa, mas firme. Então não volte, murmurou Júlia, quase num suspiro. Eu também não quero voltar. O beijo que veio depois foi diferente. Já não era hesitante, não era sutil. Era um beijo faminto e lento, mas cheio de cuidado. As mãos de Cláudia seguravam o rosto de Júlia como se ela fosse algo raro e precioso. E à medida que seus corpos se aproximavam, os limites se desfaziam. Júlia sentia as pernas cederem, o corpo buscar o calor de Cláudia como se fosse seu refúgio. As mãos deslizaram pelas costas, pelos braços, pela cintura, e cada toque era uma revelação. Júlia se descobria sensível de maneiras que jamais imaginou. O som da respiração entrecortada de Cláudia, os suspiros baixos, a textura da pele dela sob seus dedos,
Tudo era um universo novo a ser explorado. O tecido do vestido branco de Júlia se amarrotava entre os toques. Botões se desfaziam com uma naturalidade quase poética, mas não havia pressa, não havia voracidade. Havia reverência e um desejo imenso de fazer aquele momento durar para sempre. Elas se deitaram lado a lado no chão forrado do gazebo, entre almofadas e cortinas que se moviam ao sabor do vento. O céu acima delas era azul claro, e as nuvens pareciam flutuar com a mesma leveza com que os dedos de Cláudia tocavam sua pele. Júlia sentia que estava se despindo, não apenas do vestido, mas de todos os medos, de todas as inseguranças, de todas as barreiras. Ali, naquele espaço suspenso entre o real e o intangível, Júlia descobria algo profundo e inegável. O poder do toque certo, do olhar que vê além da superfície, do desejo que nasce da alma antes de alcançar a pele. E no calor daquele fim de tarde, ela soube que não havia mais volta, que dali em diante não poderiam mais fingir que nada havia acontecido, porque algo tinha acontecido e mudaria tudo. O entardecer envolvia o jardim em tons dourados, e o gazebo parecia flutuar num tempo próprio, como se estivesse apartado da realidade que vibrava além das cortinas leves. Júlia permanecia ali, aninhada no abraço de Cláudia, com o rosto repousado contra o ombro dela e os olhos semicerrados, absorvendo a forma como o corpo ainda vibrava sob a lembrança recente dos toques, dos beijos, da intimidade compartilhada. A brisa refrescava a pele ainda quente, mas nada era capaz de acalmar o turbilhão que pulsava dentro do peito. Cláudia traçava círculos lentos nas costas nuas de Júlia, com as pontas dos dedos, como se escrevesse segredos em sua pele. O silêncio entre elas não era ausência, era presença absoluta. Era o reconhecimento de algo que fora desejado e agora, enfim, realizado. Um espaço onde palavras seriam redundantes. O mundo lá fora podia continuar girando, com todas as suas convenções, seus códigos e seus julgamentos. Mas ali, naquele instante suspenso, só existiam duas mulheres que haviam cruzado um limite que nenhuma delas ousava sequer imaginar dias antes. Está arrependida? Perguntou Cláudia por fim, com a voz envolta em ternura. Júlia apenas negou com a cabeça, sem abrir os olhos. Seria impossível, murmurou. Acho que tudo em mim estava esperando por isso, mesmo sem saber. Cláudia sorriu contra o cabelo dela, beijando sua têmpora com delicadeza. Não havia orgulho em seu gesto. Havia gratidão. Havia algo reverente naquela troca de afeto que descia a espinha de Júlia em pequenos tremores, como se cada gesto ainda acendesse faíscas residuais do fogo que haviam compartilhado. Mas o que vamos fazer agora? Júlia perguntou por fim, erguendo o rosto com um ar que misturava encanto e inquietação. Daniel? Ele não faz ideia. Cláudia suspirou. O nome do filho pareceu romper algo invisível no ar, como uma bolha estourando, trazendo-as de volta ao mundo real. A mãe, a amiga, as identidades que haviam se dissolvido naquele fim de tarde retornavam, exigindo atenção. Mas os olhos de Cláudia não vacilaram. Havia firmeza ali, mas também uma doçura paciente, como se já tivesse pensado em tudo antes mesmo que a pergunta fosse feita. Nada precisa mudar ainda, respondeu. Não agora. Este momento é só nosso. Não pertence a mais ninguém. Podemos escolher o que fazer com ele. Com calma. Júlia assentiu, mas dentro dela algo havia sido desperto, algo que pedia mais. Não era apenas o desejo. Embora ele ainda vibrasse em sua pele como uma melodia inacabada, era a sensação de pertencimento. Com Cláudia, ela se sentia inteira, vista, desejada, de um jeito que a fazia se reconhecer em cada parte do próprio corpo. Naquela noite,
jantaram como se nada tivesse acontecido. Daniel falava de coisas banais e Cláudia ouvia com a atenção maternal de sempre, embora seus olhos procurassem os de Júlia com frequência. Havia cumplicidade ali, mas também contenção. Uma linguagem nova e secreta nascida entre elas, capaz de falar em silêncio. Júlia dormiu pouco naquela noite. Seu corpo ainda carregava os ecos de Cláudia. Seus pensamentos se agitavam em ondas inconstantes. De manhã cedo, quando desceu para tomar café, encontrou Cláudia na cozinha, sozinha, mexendo uma colher dentro de uma xícara. Ela usava um hobby de cetim bege e seus cabelos estavam soltos, caindo pelos ombros como uma moldura viva. Quase não dormi, confessou Júlia, encostando-se à bancada. Cláudia sorriu, mas havia sombras em seus olhos. Às vezes, o que nos acorda é mais forte do que o que nos põe para dormir. Elas se olharam por um longo instante. Júlia se aproximou e Cláudia estendeu a mão para tocar a dela com o mesmo carinho sutil de sempre. Os dedos entrelaçados pareciam completar um ciclo que começara com um olhar. Agora, porém, havia outra coisa entre elas: a consciência do que haviam partilhado, a memória física, o vínculo que não podia mais ser desfeito. Eu quero te ver de novo, disse Júlia, quase em um sussurro. Não só aqui, não só escondidas. Cláudia se aproximou, repousando a testa contra a dela. Também quero, mas você sabe que não será fácil. Eu sei, mas nada no que importa é. Mais tarde, durante um passeio com Daniel até o centro, Júlia percebeu como tudo parecia igual por fora, embora nada estivesse igual por dentro. Os olhares trocados com Cláudia, os toques acidentais que faziam sua pele reagir, o jeito como o vento trazia o aroma do perfume dela, mesmo à distância. Tudo aquilo era uma lembrança constante do que haviam vivido e do que, inevitavelmente, continuariam vivendo. No dia seguinte, uma nova tarde trouxe uma nova chance. O sol estava alto e o calor fazia as folhas das árvores estremecerem num balé lento. Júlia vestia um short leve e uma blusa de alça. Estava deitada sob a sombra da grande mangueira, lendo, quando ouviu os passos silenciosos de Cláudia atrás de si. Estou atrapalhando? Perguntou ela, com um tom calmo, mas o sorriso sutil denunciava outra intenção. Júlia não respondeu, apenas moveu-se ligeiramente para o lado, convidando-a a sentar. Cláudia se deitou ao seu lado, o braço roçando suavemente o dela. Ficaram assim por vários minutos, o calor dos corpos se misturando ao calor do sol. Eu nunca fiz isso antes, murmurou Júlia, sem olhar para ela. Eu também não, disse Cláudia. Não assim. Então, por que agora? Cláudia respirou fundo. Sua mão procurou a de Júlia, entrelaçando os dedos. Porque há coisas que não pedem permissão para acontecer, elas apenas vêm. E a gente sente e entende. Ela virou o rosto e lentamente beijou a mão de Júlia com uma delicadeza quase sagrada. O calor entre elas voltou a se acender, como brasas revolvidas pelo vento. O toque era tímido, mas carregado de significados. Um gesto que falava de desejo, mas também de cuidado, de entrega, de tudo aquilo que ainda estava por vir. Naquela tarde, não foram para o gazebo. Foram para um pequeno cômodo nos fundos da casa, entre livros antigos, almofadas empoeiradas e uma janela semiaberta que deixava entrar a luz filtrada pelas árvores. Ali, entre o cheiro de madeira envelhecida e o som distante das cigarras, Cláudia beijou Júlia de novo, com mais profundidade, com mais certeza, e pela primeira vez não havia pressa. Havia apenas o tempo necessário para saborear cada toque, cada respiração, cada gemido contido. Era um amor que não precisava de nome, bastava ser sentido. E naquela tarde quente, entre sussurros e carícias, Júlia sentiu que já não pertencia ao mundo de antes.
pertencia a Cláudia e a tudo o que estavam construindo, mesmo que ainda fosse segredo,